Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Estamos começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista. Hoje, quinta-feira já, né? 27 do mês de agosto, mês praticamente acabando e chegando aí um mês muito gostoso do ano, que é o mês de setembro. O mês de setembro parece que é um mês muito especial, que lá no interior a gente diz que agosto é mês de cachorro louco, né? Mês de cachorro louco, mas não é verdade, bobagem isso, né? Ninguém casava, antigamente casamentos não aconteciam no mês de agosto, só aqueles que eram realmente, sabe, tipo necessário, mas senão as pessoas não marcavam seus casamentos para o mês de agosto, né? Dizem que não era bom presságio, não era bom, casar em setembro era melhor, em outubro, em maio, o maior índice de casamentos em maio, né? Mas tem essas coisas, essas crendices populares. Começando o programa de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o cientista político Fernando Chagas, né? E também a presidente da Casa Vó Benedita, a Elizabeth Rovai de França, a Beth, que todos conhecem aí, da Casa Vó Benedita. Ao meu lado também, jornalista, todos os dias, Marcos Santana. Deixa eu cumprimentar o Marcos primeiro. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Chagas, boa tarde, Altair, boa tarde, Beth. Parabéns pelo trabalho, pelo acompanho do trabalho há décadas que vem sendo desenvolvido na Casa Vó Benedita, um trabalho muito importante. Convido todos também a conhecer esse trabalho. Nós vamos falar bastante sobre a Casa Vó Benedita nesse programa, mas, Altair, primeiramente eu gostaria de elogiar o presidente Jair Bolsonaro. Quem acompanha o Ponto de Vista sabe que eu sou um crítico feroz. Eu estou sentindo aí sentindo um arzinho aí de Não, mas na verdade é o seguinte, ontem, numa solenidade em Minas Gerais, ele suspendeu o lançamento do programa Renda Brasil, né, que é formulado pelo Paulo Guedes e sua equipe. Paulo Guedes já demonstrou várias vezes que odeia pobre, e o Jair Bolsonaro suspendeu esse programa porque, segundo ele, aí eu concordo com o Jair Bolsonaro, está de parabéns de ter feito isso, de que ia tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Quer dizer, não ia resolver absolutamente nada. Na verdade, quando você planeja um programa de distribuição de renda, um programa social, você tem que buscar fontes de financiamento de onde realmente podem ser buscadas e não de tirar que já tem muito pouco. Então, nesse sentido, eu acho que o presidente já acertou nesse sentido. Eu acho que é um programa importante, realmente deve ser implementado para redistribuir renda no Brasil. E outras fontes de financiamento têm que ser buscadas. Por exemplo, os super ricos do Brasil, né, que o Paulo Guedes adora. Quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, pontodevista.baixada ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. E você que nos acompanha em reprise às 20 horas, uma boa noite. Posso concluir que depois desse elogio ao presidente Bolsonaro em 21 já pode contar com seu voto? Não. Vamos pensar na eleição municipal primeiro, depois pensamos na próxima. Ao meu lado aqui também, a presidente da Casa Vó Benedita, Elizabeth Rovai de França. Boa tarde, Beth. Prazer imenso tê-la aqui, viu? Prazer meu. Seja bem-vinda. Vamos falar muito da Casa Vó Benedita aqui hoje. Vamos, prefiro esse assunto. Mas eu vou passar aqui para um amigo, aqui para um companheiro, para o cientista político Fernando Chagas, que adora esse tipo de assunto, não é? E já vou emendar aqui, Chagas, boa tarde para você e dizer o seguinte, esse puxão de orelha, né, que o Guedes levou aí, parece que azeitou e apimentou um pouco a relação entre o Bolsonaro e o posto Ipiranga. Como é que fica isso daqui para frente? Antes de mais nada, meus cumprimentos aos amigos e em especial aos telespectadores, né? Mas, Altair, você é da minha época, né? O jovem telespectador talvez não se lembre ou não conheça Perdidos no Espaço. Nossa! É um seriado que passava na década de 60. Os nossos cinegrafistas aqui não conhecem. Tinha o Zacarias Smith, isso, tinha, faz tanto tempo. É o Dr. Smith? É, Dr. tinha o Smith, Zacarias maldoso? Smith, maldoso? Isso, não, ele inventava
coisas mirabolantes, mas que É nunca verdade, davam certo. É verdade. Não era maldoso, não. Se não me engano, era isso mesmo, né? Zachary Dr. Smith, Dr. Smith. Não, né? mas ele era meio maldoso, sim, o Dr. Smith, lembra? Sim. Não, e cabe O também. Edgar conhece bem, ele assistiu muito, você já sabe. Cabe também que o Guedes também ele é meio maldoso, né? Para mim, o Guedes da política nacional, o Zachary Smith da política nacional é o Guedes, é meio maldoso assim. O que o Guedes, na linha do Santana, o que o Guedes se propôs? Tirar dos pobres para dar para os mais pobres, já que não podia tirar dos ricos, que o Bolsonaro não deixava na época, para dar para os pobres. Aí o Bolsonaro viu, com o auxílio emergencial, que ele tinha que expandir o seu eleitorado, inclusive entrando no eleitorado do PT e do Lula. E ele ficou bastante irritado quando o Guedes tirou dos pobres para dar para os mais pobres. Agora, na nova fase do Bolsonaro, ele quer tirar dos ricos e dar para os pobres. Aí sim começa a briga com o Guedes. Porque, na verdade, agora falando sério, o Guedes, ele representa o mercado financeiro. Ele não representa nem o setor produtivo do Brasil. Ele representa a Faria Lima, o mercado financeiro. E ele entrou ali para representar o mercado financeiro. Logicamente, o Bolsonaro, na campanha, como ele disse, não entendia nada de economia. E contratou os serviços do Posto Ipiranga. Só que o Posto Ipiranga não está dando o combustível eleitoral que o Bolsonaro precisa. O Bolsonaro... Foi ontem que houve esse episódio, né? O Bolsonaro já exonerou o Guedes, só que o Guedes não quer sair. O Guedes só vai sair no momento que... Você acha que realmente o Bolsonaro quer sair do Guedes? Quer sair do Guedes. Você está brincando? Quer sair do Guedes. Quem hoje assumiria? Quem assumiria hoje essa pendenga toda? Porque não é brincadeira, hein? Roberto Campos Neto, neto do Roberto Campos, que foi um grande economista da década de 60, um grande liberal. Roberto Campos Neto não é o do Banco do Brasil, hein? Do Banco do Brasil. Tem um plano C também, que é o PG2, PG2. Né? Que é o Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa Econômica Federal, que é aquele sujeito que fica ali nas lives do Jair Bolsonaro e ri de todas as pedras sem graça do Jair Bolsonaro. Tem isso também no currículo também, que pode favorecer uma indicação dele. Isso para o Brasil, para a nossa economia, a saída do Guedes não dá uma desmantelada? Hoje o mercado financeiro já viu que o Guedes, ele não defendeu os interesses do mercado financeiro devido à mudança radical de postura. Então ele não está atendendo nenhum lado nem outro. Nenhum lado e nem outro. Eleitoral não e também o financeiro. O Bolsonaro, ao contrário do que eu pensava, ele politicamente, ele é inteligente, politicamente. Senão não estava lá. Ele não aceita mais os conselhos do Guedes, porque ele sabe que todos aqueles conselhos do Guedes derrubariam a popularidade do Bolsonaro. Uma delas foi dispensar as pessoas sem pagar até indenização. Chegou a pensar nisso. Dispensa o trabalhador, não paga nem indenização. Ou vai para casa e não recebe nada. O Marcos citou muito isso. O Bolsonaro viu que aquilo é um equívoco. Aí o Bolsonaro comprou a ideia de R$600, que é essa ideia do Congresso Nacional. E ele tomou para si e viu que a popularidade dele subiu. Então, hoje, ele não aceita mais a receita do Guedes. Ele quer seguir uma outra vertente, uma vertente populista fiscal, que também não vai dar certo, porque é a mesma ideia que derrubou o Brasil, que é a da Dilma. Ele simplesmente está copiando tudo que a Dilma fez e levou o Brasil a essa situação. E o Guedes não cabe nesse modelo. Olha como é que está se desenhando a coisa. E só para acrescentar, o Guedes não sai. O Guedes só sai dali se for expulso. E uma hora ele vai ser expelido, porque ele não interessa nem mais ao mercado financeiro e nem mais ao Bolsonaro. Você citou um seriado da década de 60, mas às vezes quando eu vejo o Bolsonaro falar do Paulo Guedes, eu lembro dos Trapalhões, que tinha o Didi e o Dedé, e o Dedé servia de escada para o Didi e fazia as piadas. E parece que o Paulo Guedes é o Dedé do Jair Bolsonaro. É a escada do Jair Bolsonaro para fazer as piadas. Bem, vamos atualizar aqui os números do Covid no dia de hoje, né? 117.665 mortes, muita coisa pelo Brasil. E casos infectados aí de 3.717.156, mas segundo especialistas esse número chega a ser 10 vezes mais, 9, 10 vezes mais. Hoje eu vi uma entrevista de um infectologista que dizia o seguinte: não esperem
E aí me desanimou. E eu quero crer que ela não tenha falado isso com propriedade. Acho que é alguma coisa que não está bem explicado. Não esperem que depois da vacina vocês podem voltar ao normal e deixar o uso das máscaras. Não entendi. Me preocupou muito. Elizabeth, essa coisa da pandemia, a gente vê que você está tomando muito cuidado, está de máscara aqui. Todos nós aqui usamos máscara, viu, gente? Todos nós aqui usamos máscara. A minha máscara está aqui, a do Chagas, todo mundo aqui, a equipe toda usa máscara. E os convidados fiquem à vontade, também podem usar máscara durante o programa. Como é que está essa coisa da pandemia? Como é que você está sentindo isso? Em matéria de Vó Benedita, em matéria de tudo, Covid, nós já tivemos algumas funcionárias que foram afastadas, infectadas, mas o tratamento foi em casa mesmo. Alguns adolescentes já em quarentena, mas também sem sintomas nenhum graves. Sem sintomas. E a dificuldade por causa do Covid, ela não só atinge a Casa Vó Benedita, como outras entidades e a casa das pessoas, gente que perde emprego. E isso tudo reflete nas doações que nós recebemos. Isso que eu ia perguntar agora. Quer dizer, isso naquela coisa da doação, né, da ajuda, fica muito difícil. Diminui muito. No começo, lá em março, diminuiu assim, de março para abril, uma base de 60%, 70% do auxílio que a gente tinha no telemarketing. E, por outro lado, você vê que Santos é uma cidade maravilhosa, porque as doações chegam doações espontâneas, chegam doações de alimentos, e nós estamos com dificuldade, mas a gente está conseguindo pagar nossos compromissos, não deixamos de pagar folha de pagamento, não dispensamos ninguém, não diminuímos salários. Quantos funcionários você tem na Casa Vó Benedita? Nós temos 67 funcionários. É bastante gente. 5 desses funcionários são crianças que saíram da Vó Benedita e hoje estão empregadas na casa. 5. Tinha 6, o menino já arrumou um emprego melhor. Então, a gente também contribui dessa maneira. Nesse período de isolamento social causado, logicamente, pela pandemia do novo coronavírus, aumentou muito a procura da Casa Vovó Benedita? Em matéria de abrigamento? Sim, de abrigamento. Mesma coisa, não teve muita diferença não, mas houve abrigamentos como também houve desabrigamentos. Desabrigamentos? Porque não parou. O fórum, ele trabalhou com trabalho remoto e tal, continuou, os processos continuaram sendo vistos, então teve criança que nesse meio tempo saiu para adoção e crianças que estavam em situação de risco e foram abrigadas também. Uma coisa que causou estranheza para mim, logo março, principalmente março, mas também abril, né? Houve isolamento social aqui na cidade de Santos, necessário, até para evitar o colapso da rede hospitalar. E andando pelas ruas, principalmente as ruas de onde eu moro, avenidas movimentadas, elas estavam vazias. E eu vi, coisa que eu não via anteriormente, muitas pessoas morando em rua, pessoas em estado de moradia de rua. Eu não via porque era muita gente na rua, e essas pessoas já existiam, ou realmente com a Covid aumentou esse número de população de rua? Eu acredito que deve ter aumentado, sim. Sabe, Santos é uma cidade que eles vêm mesmo, né? E por causa de praia, até clima, né? Que não é tão frio. Mas eu estava até comentando antes que tem hora, que depende da hora que você passa nos locais, você realmente vê que você não encontra. É a hora que eles estão com as carrocinhas ou catando papelão para poder receber algum dinheiro, entendeu? Mas se determinada hora, fim de tarde, tipo 6 horas em diante, se você vê ali na Campos Sales, em vários locais ali, Marquise do CIA, e ali... Casas Bahia, aquela coisa ali, é complicado. Em volta do Campo dos Santos, tem. E outro ponto que chama muita atenção, Altair, e telespectadores, isso eu vejo também na prefeitura. Eu trabalho na prefeitura, eu vejo. Essas pessoas de população de rua, em estado que moram na rua, elas parecem que resistem a procurar um abrigo e ficar no abrigo. Isto é verdadeiro? E por que isto ocorre? É verdadeiro. Eu já conversei com algumas pessoas moradoras e eles acham que
eles levam facas, levam isso, porque eles acham que lá dentro eles vão ser roubados, entendeu? O que eles falam é isso, que preferem ficar na rua, porque lá dentro vai ser roubado. Coisa que não é uma verdade, né? Porque eu acho que eles vão estar mais abrigados lá dentro do frio e tudo mais, né? Porque a gente já tem essa informação, quer dizer, isso a gente escuta há tanto tempo já, que as pessoas não querem, às vezes, ir para um abrigo, porque realmente tem esse medo. O que será que aconteceu lá atrás, né? Há muitos anos atrás, para formar esse medo todo? É um negócio assim que alguma explicação tem que ter. Mas, de qualquer forma, a população de rua, realmente, nessa pandemia agora, eu estou notando assim, um crescimento. Eu tenho notado, e Santos também é propício, como você falou, a praia, mas muita gente exporta, né? Moradores de rua para cá. Nós já tivemos esse episódio, com a polícia, inclusive, de pegando aí combis, ônibus, trazendo as pessoas da Grande São Paulo, do interior, de outras cidades da região aqui da Baixada para cá. Passavam o limite e despejavam em Santos como se fosse, né? Quer dizer, então, isso, cada prefeito, né? Cada cidade, cada governo tem que tomar conta dos seus problemas, né? E não só da coisa boa, mas também daquilo que realmente é problema e que a gente tem que resolver, porque são irmãos, são seres humanos que têm que ser tratados com toda a dignidade. E eu sei que é difícil, às vezes, você quer levar as pessoas para lá e elas não querem ir. Eu entendo isso. Não quero. Eu já tive essa experiência, né, de tentar ajudar as pessoas, mas algumas são arredios, não querem realmente ir. E aí eles falam mesmo. E outra coisa que eles falavam é que todos têm animalzinho e não pode. Mas agora dá para. Eles aceitam animalzinho lá, né, também. Tem um cuidado pet. Eu nunca vi alguém tratar um animal tão bem, não é, rapaz? E os animais têm um amor pelo, né? Dormem ao lado. Eu vi um dia, isso até me comoveu muito, ali na João Pessoa, né? E um morador de rua, é hora do almoço, bem na hora do almoço. Ele tinha ganho um marmitex, né, daqueles que é de isopor, daquele tipo de isopor, me lembro bem essa cena. E ele estava com 2 cachorrinhos, né, do lado, deitado assim, sentado, encostado na parede, e ele comia e alimentava os 2 cachorrinhos da comida dele. E eles pedem que a gente compre comida para os cachorrinhos também. Que coisa, né? Outro assunto muito controverso, eu queria saber a sua avaliação, né? Uns entendem, principalmente os especialistas, que o santista, ele é muito dado, ele é muito condescendente. Principalmente os donos de restaurantes e de lanchonetes, hoje empórios, dão alimentação para essas pessoas em estado de rua. A maioria dos especialistas que eu ouvi entende que não deveria fazer isso, que acaba incentivando. Qual é a sua avaliação? Porque a pessoa está ali com necessidades de se alimentar. Por outro lado, a pessoa vê o morador de rua naquela situação. Logicamente, vamos ajudá-lo. Os especialistas que eu ouvi, a grande maioria diz que não deveria, porque acaba alimentando uma situação para que eles permaneçam nessa posição. Bom, como eu não sou especialista, eu vou te falar que eu dou mesmo. Eu não dou dinheiro, mas eu dou alimento. Bate na porta da minha casa, sempre um prato a gente dá. Donos de restaurantes, sou super favorável. Por que vai jogar fora se pode alimentar? Esses grupos que saem na rua dando marmitex, sou favorável também, sabe? Porque ainda mais em época de pandemia, com tudo fechado, quem que vai alimentar, né, esse pessoal? Então, eu acho que está certo e eu faço a doação também. Olha, tem uma padaria, eu não vou me lembrar agora, eu não sei se é aqui no Canal 3, no Canal 4, né? Ou se é no Gonzaga. Eu sei que eu passei um dia em frente à padaria e tem um cartaz bem grande lá de doação de pão todos os dias. Não sei se vocês conhecem a padaria, eu fiquei encantado, eu passei e falei, mas não é possível. Aí perguntei para uma pessoa que está do lado, mas é só hoje? Ele falou, não, isso aqui é todo dia. É o dia inteiro. A pessoa que estiver com fome entra aqui, pega o pão e a padaria doa. Você conhece o eu já Santana? Ouvi falar também. Você já ouviu? Não, É uma padaria, eu gostaria, é que eu não me lembro o nome, que senão falaria aqui. Mas eu não me lembro, juro que eu não lembro aqui. Eu sei que aqui, por volta do Canal 3, 4,
é uma padaria muito bonita de esquina, né? E ela tem essa doação de pão todos os dias. Deixa eu fazer o intervalo aqui, eu volto com o Fernando Chagas, com Elizabeth Rovai e também com o jornalista Marcos Santana. Volto já. Estamos de volta aqui no Ponto de Vista, pela TV Santa Cecília, hoje com o cientista político Fernando Chagas e com Elizabeth Rovai de França, que é a presidente da Casa Vó Benedita, e também com o Marcos Santana. Queria só tratar aqui também de um assunto, né? Me parece que a NBA hoje não tem jogo. Parece que hoje está suspenso tudo que os jogos que aconteceriam no dia de hoje, todos suspensos. Estados Unidos, mais um caso, né, grave que a polícia comete um assassinato, né? Realmente assassinou aí o ser humano como um todo, Um homem leva 7 tiros pelas costas, está paralisado da cintura para baixo, o Blake, né? O nome dele é Blake. Jacob Blake. Jacob Blake. E a polícia, 3 ou 4 policiais fizeram essa agressão absurda. Olha, que tenha o homem passagem pela polícia, mas o vídeo mostra bem que ele foi andando, tinha 3 filhos dentro de um carro, os filhos estavam dentro do carro, né? Ele tinha levado um presente de casamento para uma pessoa, eu não sei o que aconteceu, né? Também não interessa o que aconteceu. Interessa é que tá tudo filmado do cara indo pro carro e o policial dá 7 tiros nas costas do homem que não ofereceu nenhuma reação. Chagas, você acompanhou essa agressão, essa violência policial nos Estados Unidos? Mais essa? Mais uma. Os Estados Unidos sempre teve esse confronto entre os negros e os brancos. Desde 1968, mesmo quando os negros conseguiram ter seus direitos civis, o racismo continua forte. Deu uma diminuída durante alguns anos, principalmente na época do Obama. Porém, depois do Obama, essa situação, esse confronto, principalmente da polícia americana com os negros, aumentou bastante. Houve o caso do Floyd e agora do Blake. São 2 agressões que a gente vê que há um conflito muito grande, não de racismo, mas sim de um preconceito exagerado dos americanos em relação não só aos negros, mas também aos pobres. Sim. E eles, no meu modo de entender, eu vou um pouco para o lado político. Isto aflorou, que já existia no meu modo de entender, estava adormecido, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil. No Brasil não com tanta ênfase, mas no Brasil também, não digo racismo, mas um preconceito velado. Deixa eu dar um dado para você, Sempre houve. até para que você possa ilustrar melhor aí o seu comentário. Em 11 anos, homicídios de negros sobe 11,5% no Brasil e de outros grupos cai 12,9%. Então sobe de negros 11,5% e de outros grupos, brancos, amarelos, cai 12,9%. Dá para... De novo, eu vou para o lado político-social. Nos Estados Unidos, o preconceito, ele sempre foi acirrado e explícito. No Brasil, me corrija se eu estiver errado, o preconceito sempre foi escondido, velado. E está aparecendo agora muito no Brasil também por umas circunstâncias políticas. Mas nos Estados Unidos, que parecia um pouco menor, aumentou constantemente desde a campanha do Donald Trump. Não da eleição, mas da campanha do Donald Trump. E ele incentiva muito esse confronto entre negros e brancos. Até porque isso aí, eleitoralmente, parece espantoso, mas dá voto. Tanto que o Biden tinha uma vantagem de 8%, 9%, e depois desses fatos, numa pesquisa recente, já mostrou que diminuiu a diferença do Está na frente, mas ainda uma diferença menor. Diminuiu, porque o Trump ele provoca esse conflito nos Estados Unidos e tem um grupo americano que realmente defende essa situação. Supremacia branca? São supremacistas, isso mesmo. E o que me impressiona é que no Brasil também isso está ficando explícito. E, de novo, já existia na sociedade, não apareceu do dia para a noite, já existia na sociedade, velado, porque está explícito. De novo, eu vou para o lado político-social. Há incentivos para isso. Hoje há uma parte da sociedade
que pelas pesquisas mostra 15%, 20%, que tem esse preconceito em relação à raça, e pior ainda, pior do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm preconceito contra a raça e contra os pobres. No Brasil, eu vejo até mais contra os pobres do que contra... Não é nem raça, é etnia, porque não existe raça cientificamente. Eu vejo isso muito explícito. Daí, essa maioria de negros, de pessoas de pele negra, serem assassinadas. E teve um governador do Rio de Janeiro que, de helicóptero, começou a atirar nos morros, a esmo, pegando aqueles que ele entendia que deveriam ser mortos, e aqueles inocentes que estão ali morando nos morros do Rio. Isso tudo incentiva, quando um governador, para não falar no presidente, mas quando um governador tem uma atitude dessa, acaba aflorando, incentivando aquelas pessoas que já têm internamente vontade de agredir o pobre e de agredir o negro. Bom, nos Estados Unidos agora nós teremos eleições, né? As eleições americanas. Dizem que elas são tão importantes para o mundo que todo mundo deveria votar, né? Até todos os países deveriam votar na eleição americana. E o Trump está encontrando uma dificuldade muito grande para se reeleger, até porque agora, como colocou o Chagas, ele começou até a provocar esse tipo de acontecimento que é para realmente diferenciar, para dividir, não é? Porque ele vinha perdendo para o Biden, que agora colocou como sua vice a Kamala, não é? Que é uma negra, que é senadora, não é? Me parece que veio do Ministério Público e que de 55 anos, quer dizer, muito bem preparada, não é? Para assumir aí a vice-presidência da República. E nós teremos aí uma disputa muito acirrada, com certeza, mas tem muita gente aqui no Brasil torcendo para que o Trump quebre a cara, né? Porque, Altair, só pegando de gancho rapidamente, a eleição do Trump vai dividir a política daqui para frente. Se o Trump for reeleito, essa isso no Brasil, você está dizendo no Brasil. E no mundo. No mundo, porque não é só no Brasil essa extrema-direita. Essa extrema-direita, ela existe. Ela existe no Brasil, ela existe na Polônia, na Romênia, na Hungria, na Turquia, e ela está se espalhando, existe até no Reino Unido. Embora o Johnson tenha mudado um pouco de visão depois que ele pegou a Covid, mas ele continua sendo um conservador reacionário. Se o Trump vencer, esse tipo de atitude política cresce. Se o Trump perder, o Biden, principalmente com a Kamala Harris, a Kamala Harris tem uma visão completamente diferente. Ela é uma pessoa de pele negra, mas de centro, muito bem equilibrada. Ela vai muito parecida com Obama, né? Muito parecida com Obama, por isso que ela foi escolhida. O mundo vai mudar de eixo. Então, como você falou, essa eleição nos Estados Unidos ela é fundamental. Ou nós vamos para um mundo onde a gente defenda a democracia e a igualdade, ou nós vamos voltar para um tempo da barbárie, que em alguns aspectos parece até a Idade Média, tal pensamento de determinadas pessoas, não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas na Europa tem muito. Marcos Santana, você quer colocar? Eu concordo com o Chagas quando ele disse que o Trump, na verdade, ele usa como estratégia eleitoral um resgate daquele sentimento de intolerância da década de 60, né? Que havia muitos conflitos ferozes. Líderes ativistas foram assassinados, né? O maior deles, o Martin Luther King. Mas, de todo modo, Chagas, eu acredito que o racismo nos Estados Unidos, apesar de todos esses conflitos, essas violências que a gente tem verificado, na verdade, eu acho que até diminuiu em comparação a décadas passadas. A grande diferença agora é que nós temos o quê? O telefone celular, que acaba registrando, flagrando todas essas atrocidades. São atrocidades urbanas, né? O assassinato a sangue frio, o outro que sufocou o Floyd e assim por diante. E mais do que isso, uma parcela significativa da população branca também se manifesta contrariamente ao racismo. Então, essa é a grande diferença. Por outro lado, o Donald Trump e Jair Bolsonaro no Brasil, o Erdogan na Turquia e outros líderes mundiais em outros países, eles abrem um armário da intolerância, do racismo, do sectarismo, que está presente na sociedade há muito tempo. E as pessoas eram racistas, eram intolerantes, e elas tinham vergonha de manifestar esse tipo de preconceito. Na verdade, esse ódio, né? Não é nem preconceito, é ódio mesmo. Né? E agora, com líderes mundiais como o Trump, Bolsonaro, essas pessoas se sentem à vontade para manifestar todo esse ódio. Então, cabe a todos nós, o resto da sociedade, que somos maioria,
conter esses ímpetos totalitários, eu diria até fascistas. Vamos voltar a falar de coisa boa? Então vou falar com a Elizabeth aqui, mais tranquila coisa, da Casa Vó Benedita. Ela tem subvenção municipal, federal, estadual, como é que é? Tem. Tem além das doações que são normal do dia a dia, tem subvenção estadual e federal repassadas para a prefeitura repassa para a entidade. Como é um valor insuficiente, então nós temos que fazer eventos e fazer também, tem o telemarketing, tem bazar, e assim a gente vai sustentando a casa, né? Criando meios para a sustentabilidade do projeto. Porque não é fácil você manter, quando dizem suficiente, nunca é suficiente na realidade, né? Porque quando você está bem amparando aí hoje, quantas pessoas estão lá, quantas crianças, jovens estão na Casa Vó Benedita? No abrigo tem 21. 21? Mas você já chegou a ter muito mais que isso, né? Nós chegamos a 75 crianças há anos atrás. Aí depois surgiu uma normativa que os abrigos deveriam ter só até grupos de 20 crianças. Até 20? Às vezes ultrapassa um pouco porque existe o grupo de irmãos que você está com 18, entra 4, você não vai dividir os irmãos, né? Isso é interessante falar. Quando chega uma família lá com 2, 3 irmãos, todos vêm? Todos entram? Todos entram. Antigamente separava, né? Antigamente tinha essa coisa. Lá né? na Vó Benedita a gente nunca separou. Mesmo na que época do HIV, uma crueldade, né? Mesmo na época do auge lá do HIV, a gente nunca separou irmãos. Conta essa história do HIV aí. Na época do HIV... HIV tinha antigamente os órfãos da AIDS que iam para Casa Caio. Tá. Né? Existia a Casa Caio. Mas as outras entidades também recebiam os irmãos justamente porque não dividíamos os irmãos, já saíam da família. Aí iam para o abrigo e ainda dividia os irmãos se separarem, além de ficar longe de mãe, né? Porque às vezes a mãe tinha HIV com problema de drogas, alguma coisa, mas tinha uma avó, tal, mas a avó também não tinha condições de cuidar, então acabavam indo para o abrigo. E a gente não separava as crianças. Esse número caiu bastante hoje, HIV, criança com HIV, né? Não tem mais. Não tem mais. Hoje há muitos anos não nasce criança com HIV. Que bom. E se acontecer da mãe ser moradora de rua e não ter feito pré-natal, tal, ainda assim tem a medicação para ela e para a criança quando nasce. Pois não, Marcos, você queria... Eu gostaria de aproveitar a participação da Beth para ela contar a história da Vó Benedita, como é que surgiu a casa, que é uma história muito bonita, né, Beth? Eu vou fazer assim, vou falar rapidinho para não tomar muito Fique à vontade. De vocês. A Vó Benedita, ela começou em 1976, ela começou acolhendo crianças na própria casa, na residência. Eram mães que trabalhavam na noite, não tinham onde deixar as crianças e deixavam com ela. Como começou o abrigo? Algumas mães não iam buscar as crianças no dia seguinte. E aí começou o abrigo da Vó Benedita. A avó cuidava da maneira que podia, era na rua Bittencourt na época. Aí a Vó Benedita faleceu em 1984. Os voluntários da época deram continuidade à instituição. Ficamos lá até 1987, mais ou menos, e mudamos para a Zona Noroeste. Estamos lá até agora, no Jardim Santa Maria. São crianças encaminhadas pelo juiz. Beth, só voltando um pouco ao tema anterior, né? Não sei se dá para fazer essa avaliação. O que a gente percebe é que, normalmente, as pessoas que mais precisam de uma assistência social são de pele negra. Na Casa Vovó Benedita, dá para fazer uma avaliação? As crianças de pele branca e as crianças de pele negra, a maioria é de pele negra? Não existe mais negro e não existe mais branco. Se você parar para ver, a grande maioria são a gente fala pardos, que é negro. Moreninhos. Né? Pardos. E a maioria são crianças, porque nós fazemos parte de um grupo de apoio à adoção em Santos, que já em outubro agora faz 10 anos. E a gente tem uma experiência relativa sobre isso, né? Antigamente, uma fila do fórum, a preferência era para bebezinho branco do olho azul.
Hoje mudou assim muito. Hoje já sai criança para adoção, com adoção tardia, de 10 anos, 8 anos, grupo de irmãos, negros, entendeu? Com problema de saúde. Então, abriu muito leque de adoção hoje. Então, na Vó Benedita, como nos outros abrigos hoje, tem sim criança parda, né, negra, né? E os brancos, que, por exemplo, alguém que queira adotar vai ficar muito tempo na fila esperando. Como alguém que quer uma criança negra, também vai ficar muito tempo, porque é o meio termo hoje. O nosso país é exatamente isso. O IBGE, inclusive, colocou, né? Brancos, negros e pardos. Verdade. A Beth colocou uma coisa aqui muito importante, né? Que realmente foi um problemão, né? Foi assim uma discriminação enorme, né, nas adoções no Brasil, que eram as crianças que tinham um pouco mais de idade. Essas crianças eram preteridas, né? Não eram preferidas, eram preteridas. Elas ficavam, e cada vez mais velhas nos abrigos, porque as pessoas iam buscar o nenezinho. Eles queriam um recém-nascido, né? Queriam uma criança, como colocou aqui a Beth, de olhinho clarinho, nenezinho, mamando ainda, recém-nascido. E principalmente aquelas crianças que tinham problemas de saúde, então, né, não iriam. Irmãos, não, 2 ou 3. Graças a Deus a gente tem essas notícias, e a Beth, eu já tinha tido essa notícia há bastante tempo, e ouvindo da Beth aqui, a gente fica muito mais feliz, porque ela realmente trabalha com isso, vive isso, né? De que as pessoas agora já não fazem mais essas distinções tão absurdas, né? Eram difíceis de você entender. Aí você fala, como é que uma pessoa vai e leva uma criança doente para casa? Leva, não é, Beth? Tem inclusive uma pessoa, Carla Penteado, e ela tem 5 adoções, 6. Uma tardia que ela adotou já na vara da família e 5, uma com autismo e 4 com síndrome. Agora só tocou num Down. ponto. Não é? Agora só tocou num ponto que, pela sua experiência, muitas pessoas tentam adotar uma criança, mas encontram dificuldades devido à burocracia da justiça. Isto é real? Não. Agora, e não. É real e não é real. Primeiro, você tem uma informação de que tem muito mais criança em abrigo do que pessoas que queiram adotar. É bem o que você falou. As que estão dentro do abrigo são crianças acima da idade, crianças com 13, 14, 15, 16 anos, que a preferência da fila, tem gente que quer, mas é mínimo do mínimo, né? E aí as crianças vão ficando. Então a estatística é essa. Existem as crianças, mas não casa com a preferência do pretendente, entendeu? Já foi pior. Gostaria de abordar 2 assuntos que eu acho muito delicados com relação a crianças em abrigo. É regra ela ser adotada ou é exceção ela ser adotada? A gente trabalha dentro do abrigo para elas serem adotadas. Mas a maior parte que elas estão lá, elas são adotadas? Elas entram, primeiro se trabalha a família biológica. A família biológica tem a preferência do retorno da criança ao lar. Se os pais biológicos estão com problema de drogadição, que hoje, infelizmente, é o maior problema de abrigamento, é por causa da droga, eles vão procurar alguém, uma família extensa, como vô, tio, vó, que possa pegar a guarda. Primeiro, então. Não existe aquela família, não tem, ninguém tem condições. Então, vai se trabalhar para aquela criança para adoção. É fácil a criança pequena, que nem a gente conversou aqui, até 3, 4 anos. A dificuldade são as crianças maiores, que já têm 8, 9, 10, 11 anos. Essas crianças, quem adota? A Vó Benedita sempre teve as portas abertas para voluntários. E a gente tem um programa de apadrinhamento afetivo. Esse apadrinhamento afetivo, a pessoa vai, convive com as crianças e acaba criando um vínculo com determinada criança. Ela já vai ser avisada se aquela criança ela vai para a adoção, vai retornar para a família.
Então, nesse caso, se a criança já foi vista toda a fila do fórum, ninguém se interessou por aquela criança está livre para adoção. Se esta família que apadrinhou essa criança tiver interesse, se vinculou, teve um vínculo afetivo com ela e se interessar em adotar, a gente encaminha esse adolescente ou essa criança para adoção. Então, isso. Aí tem aquele adolescente que não quer ser adotado, não foi para a família e não quer ser adotado. O que a casa faz? A gente prepara essa criança com cursos profissionalizantes. Essa criança só sai de lá quando ela tiver um emprego e tiver condições de andar com seus próprios aos 18 anos. Aos 18 pergunta. anos. Seria os 18 anos. Seria 18, mas eu já tive adolescente que saiu com 23. 23. Essa que era a minha segunda Entendeu? pergunta. Por quê? Essas crianças que não conseguem serem adotadas, E não como é que é o querem, muitas processo vezes. dela ser Permanece. levada ao mundo? Todos ao mundo eles sem que abrigo? saíram da Vó Benedita, todos, eles saíram em condições de andar com as suas próprias pernas. E é aquilo que eu te falo. Eu tenho 5, tinha 6 lá da avó, por quê? Eles não perdem o vínculo com a gente e na hora de uma dificuldade, quem eles procuram? A avó Benedita. O vínculo, né? Então, aí vai surgindo vaga de trabalho, todos necessitam de trabalhar, mas eu sempre dou preferência para eles. Então, é isso. Olha, eu vou fazer um intervalo e voltamos já com o Ponto de Vista. Bem, estamos de volta aqui no Ponto de Vista, hoje, quinta-feira, dia 27, com a Beth Rovai de França, que é presidente da Casa Vó Benedita, e também com o cientista político Fernando Chagas, além do meu companheiro de bancada aqui de todas as tardes, o Marco Santana. Ô Chagas, voltando aqui um pouquinho para a política nacional, para a economia nacional, né? As coisas não estão andando como deveriam andar, porque nós estamos na pandemia, vivendo a pandemia, tudo é muito diferente, né? Tudo, nada, o anormal, né? E a gente fica falando dessa normalidade, que a gente quer voltar ao normal, mas isso vai demorar muito tempo. Essa recuperação, como é que está essa recuperação da economia local? Como é que você está vendo isso na cidade? Na cidade, o que eu vejo, nós vamos ter um momento de retomada, que eu vejo principalmente do lado dos empregos pela construção civil. E que isso vai dar um fôlego para a economia na retomada. Já está aquecendo? Já está aquecendo. Inclusive, tive recentemente com pessoas da construção civil. A construção civil está começando a retomar, não digo recuperação. Sim. E o emprego para essa mão de obra menos qualificada deve vir da construção civil. Por outro lado, o que me preocupa, tanto na retomada e depois na recuperação, a prestação de serviço é o setor da economia essencial, não só em Santos, mas na Baixada Santista. E depois de uma depressão ou de uma recessão, o setor da economia que mais lentamente se recupera é a prestação de serviço. E tanto Santos como a Baixada Santista vivem praticamente de prestação de serviço. A economia está se recuperando não, retomando, inclusive com os empregos, em 2 setores. Na indústria de transformação, que nós não temos na Baixada Santista, e na agropecuária, que nós não temos na Baixada Santista. Porém, a agropecuária, ela exporta muito soja e proteínas animais, principalmente para a China. Neste caso, a atividade portuária, ela não tem uma queda ou então fica no mesmo patamar. Isso diretamente ou indiretamente acaba favorecendo o comércio em Santos. Não tanto a prestação de serviço. A prestação de serviço ela só vai se recuperar depois que as pessoas tiverem confiança que a economia não está retomando, está recuperando, que já está numa ascendência e que não tem mais risco de perder o emprego, que não tem mais risco de ter o seu salário reduzido e que as empresas começam a vender, o comércio começa a vender e aumenta o consumo. Então, eu distingo 2 coisas. A retomada, todos vão ter uma ascensão rápida. A recuperação é ir gradativamente voltando ao normal. Na Baixada Santista, tirando esses 2 setores, da construção civil
das atividades portuárias, por ser uma prestação de serviços e demorar mais para se recuperar, eu vejo que nós vamos ter uma lentidão maior de chegar não ao nível que estava no passado, em fevereiro, recentemente, mas já num nível razoável em que se garanta emprego e se garanta o consumo. Na realidade, no Brasil, nós só vamos voltar ao novo normal depois da vacina. E depois da vacina, nós continuaremos utilizando as máscaras, porque a vacina ainda não dá garantia. É isso que eu ouvi ontem e me assustei. Eu me assustei que saiu dessa infectologista que a vacina ainda não vai nos levar ao normal, ao antigo, ao que a gente vivia. Que é uma mutação de vírus. Pelo amor de Deus, estou louco para tomar essa vacina, mesmo que seja a russa, a chinesa. Qualquer uma, de Oxford. Qualquer uma de Oxford, de onde vier a vacina, pelo amor de Deus. Agora, né? Até do Paraguai, se os caras inventarem, eu tomo, não tem problema. Agora, independentemente da vacina, eu estou otimista no fim do ano. O brasileiro está proibido de sair do país. Tá. O brasileiro também não está confiante na sua recuperação financeira. E o brasileiro está economizando, tanto que a poupança aumenta. Ele não vai viajar muito longe. Então, acredito... Aqui vai, né? Eu acredito que o paulistano e os paulistas, de uma forma geral, no fim do ano, mesmo sem as festas que nós vamos ter de fim de ano, porque a aglomeração não vai ser permitida, eu acredito que nós vamos ter, quando eu digo na retomada, nós vamos ter bastante turistas aqui. Bom, o mundo parece que está louco, viu, Santana? O mundo parece que está maluco. Ontem eu vi foi ontem isso, eu não sei como é que está hoje, né? Aviões chineses e aviões americanos, né, se bicando por invasão de território. Você viu essa notícia? Volta e meia acontece esse tipo de conflito, de preocupado. medição de forças. China, né? Estados Unidos, fiquei preocupado. Alguns anos atrás eu tive estivemos à beira de uma terceira guerra mundial por conta de um conflito entre Rússia e Estados Unidos, no Mar Báltico. Que eles invadiram os caças um navio dos Estados Unidos invadiu as áreas territoriais águas territoriais da Rússia. E o Vladimir Putin mandou uma série de caças ficarem sobrevoando. Fizeram 50 sobrevoos em cima dessa embarcação aí, e por pouco aí não foi deflagrada uma terceira guerra mundial. Parece que ontem foi alguns sobrevoos da China, né, em territórios que não são neutros, né, e aí os Estados Unidos falaram, são aliados nossos aí que estão sendo, né, e aí começou uns negócios malucos. Com o Trump lá, mas eu fico muito preocupado, né, porque... O Xi Jinping também, né? Não, mas o Trump me preocupa mais. Nós temos aí o Xi Jinping, né? O Trump, o Putin, né? Olha os líderes. Não, mas por mais incrível que pareça, o Putin é o mais equilibrado. Olha que ponto nós chegamos. Dizer que o Putin é mais equilibrado. Agora, o Trump para ganhar a eleição... ele faz qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa. Não acredito numa terceira guerra mundial. E, por outro lado, o Xi Jinping, ele também... O negócio é a economia, né? Ele é um autoritário. Ele na economia, ele é liberal... Ele não é o Guedes, não, ele realmente é liberal. Porém, na questão política, ele é dos mais radicais, tipo de Mao Tse Tung. Ele é bem... É mão de ferro. Bem mão de ferro, diferente do Deng Xiaoping. Então, nós estamos num momento... Não acredito numa terceira guerra mundial. Eu vejo mais uma guerra comercial. E que o Brasil, nesse ponto, está envolvido, né? O 5G, né? O 5G tem um lado dos Estados Unidos. Mesmo com os democratas vencendo, os Estados Unidos vão pressionar o Brasil a não fechar o 5G com a empresa chinesa. Então, nós estamos nessa... Alguém me falou o seguinte, eu sou um ignorante, total ignorante nessa tecnologia, né? Mas alguém me falou o seguinte, essa coisa do 5G, eu falei, vai chegar logo no Brasil, vai demorar mais 10 anos para implantar. Eu falei, como é que é isso, né? Depois que implantar isso, para você usar, para você receber, vai demorar muito tempo. Eu falei, então tá bom. Como eu não sei nunca nada sobre isso mesmo, né? Para aprender um pouco. Olha, só lamentar aqui hoje também a morte do produtor musical e compositor Arnaldo Sacomani, um dos maiores talentos brasileiros da música brasileira. Muita gente não dá esse valor, mas o Arnaldo Sacomani é de uma importância na música popular brasileira, na música romântica, na música... Ele tem uma importância muito grande, é um grande produtor, um grande
compositor e um grande produtor musical. Morreu aos 71 anos por causa de uma diabetes severa. Então, muito cuidado, você que tem diabetes, pressão alta, principalmente agora nessa pandemia, cuidado tem que ser redobrado. Vamos voltar aqui para falar aqui de coisas, né, que são muito boas, até porque a gente está falando de amor ao próximo e a Casa Vó Benedita vem trazendo esse amor, vem fazendo esse amor, né, vem praticando esse amor há 43 anos, Silvia? Isso, 43 anos. Não é pouco tempo. Como é que se dão aí, você falou de bazar beneficente, de ajuda, né, de doações. Como é que funciona isso, Elizabeth? Bom, para ajudar, agora que nós não tivemos a festa de inverno também, ficou também mais difícil, nós fizemos a nossa sopa. Então, nós ficamos aí desde abril até agora, final de agosto a gente fazendo sopa e entregando na casa das pessoas. Ajudou, porque o nosso bazar estava fechado. É delivery, é? Que maravilha. Até o final delivery. Que maravilha. Mas tudo é válido, né? A gente tem que buscar caminhos, né, para conseguir pagar aí as contas. E aí a gente também tem o nosso bazar, que graças a Deus agora deu para reabrir. E já o bazar começou funciona a ajudar. Aonde? É Conselheiro Nébias 126. Conselheiro Nébias 126, 726. Você pode, né, ajudar bastante fazendo suas compras. Beth, quantas unidades tem hoje a Casa da Vó Benedita? Tem 3. Qual é a atividade que cada um executa? Tem o abrigo, que é na Zona Noroeste, crianças encaminhadas, vítima de maus tratos, abandono e situação de risco. Permanece até que voltem para a família ou que sejam adotadas. Tem a unidade 2, que é uma creche noturna, é a única creche da Baixada Santista, funciona das 18h30 até as 23h30, para mães trabalharem ou estudarem à noite, né? Muitas já se formaram, biomédicas, pedagogas, se formaram em cursos profissionalizantes, e as crianças ficam lá. E a gente atende 40 famílias, né, de lá do próprio projeto, e atendemos também família do entorno, que elas se inscrevem pela necessidade. A assistência social faz o seu estudo social da família e a gente também ajuda. São 40 famílias atualmente. Eu imagino a lista de espera dessa creche noturna, né? Sempre tem, porque à noite é muito importante essa creche, porque elas deixavam, por exemplo, iam para a escola, voltavam, a criança estava na rua, muitas vezes servindo de aviãozinho. Eu te dou tanto, tu leva ali esse pacotinho, a criança nem sabia o que era, e ficavam na rua até tarde. Lá as crianças ficam em segurança, recebem refeição, 2 refeições. Que coisa. Reforço escolar. E Beth, tocou num ponto importante, né? Segurança e também violência familiar. Exatamente. A violência familiar, ela é realmente, como dizem, ainda pais, não tanto a mulher, mas os homens realmente agridem as crianças e batem até em mulheres. Isso ainda é... Mas eu vou te falar uma coisa. As nossas famílias que a gente atende, normalmente a cabeça da família é a mulher. É a mulher? Normalmente não tem, assim, a figura do pai é difícil de você ver nessas famílias. Mas existe essa violência familiar, tem sim, tá? E por causa da pandemia aumentou muito, que a gente sabe, tem assim, informações que aumentou bastante, porque fica muito tempo ali no convívio, a situação piora. E as crianças que sofrem, porque numa dessa tem crianças, por exemplo, num conflito familiar, quem sofre é a criança que vai parar no abrigo, entendeu? Então, a coisa piorou mesmo. Agora, dá para avaliar a origem? É falta de dinheiro? É questão de droga? Quando eu digo droga, bebida, né? Drogas mesmo. Mesmo pesada, droga? 70%, 80% das crianças. Mais do que a bebida alcoólica? Mais. Nossa. Coisa de louca. Bem mais, Crack, bem mais. Infelizmente... E o crack é o primeiro, né? Barato, né? É o crack. O crack é muito viciante, né, gente? Muito viciante. Eu soube até de um caso há pouco tempo, de uma pessoa com família, com filhos, com tudo. A pessoa, no caso a esposa, né, se envolveu com drogas, a família fez tudo o que podia fazer
a pessoa começou a roubar tal dentro de casa, está na rua, com família, uma família muito bonita. E não voltam mais para o lar, né? Elas não querem. Não querem. Não querem. Normalmente quem está, até tenta, mas não, é difícil. Você consegue ver um caso ou outro, mas eu acho tão difícil. A Olha, droga é uma droga. Quando fala nessa coisa de droga, né, principalmente do crack, o crack, ele destrói a família, ele destrói o ser humano, ele destrói tudo. Não tem volta, não tem volta. Há muito pouco tempo agora eu passei ali perto do túnel, né, e de repente me chamou a atenção uma mocinha muito bonita, de uns 16 anos, 17 anos, e a gente via que e ela já estava procurando, já conversando com aquelas pessoas que ficam usando crack. Quer dizer, ela estava entrando. Um mês depois, 2 meses depois, aquilo já ninguém reconhece mais. É uma coisa de louco. Agora, quanto à pandemia, esse negócio da pandemia, a gente está em casa, realmente aumentou a violência. Todo lugar isso aí, ninguém aguenta mais. Até lá em casa estão colocando a gente para lavar as coisas, não aguenta mais. Vai Acabar logo essa pandemia. Meu Deus. Quero agradecer aqui, final do programa, Elizabeth Rovai de França, presidente da Casa Avó Benedita. Muito obrigado pela sua presença, Elizabeth. Eu que agradeço a oportunidade de falar aí sobre o nosso trabalho. Para a gente é um prazer, viu? Muito obrigado. Meu querido amigo Fernando Chagas, cientista político, obrigado, um abraço. Um abraço, até a próxima. E o meu companheiro todos os dias, Marcos Santana. Obrigado, até amanhã. A você que esteve conosco até agora aqui no Ponto de Vista, muito obrigado, uma ótima quinta-feira e amanhã a gente está de volta. Até lá!